Que tal você fazer um planejamento para o seu próximo ano? Fazer com uma boa gestão, que é o nome do quadro, autogestão da sua própria existência. Aos moldes daquilo que é planejado para uma empresa, fazer um bom planejamento para a sua vida, para as suas reflexões, para você ser exitoso com você, com a sua família, na área profissional, na área interpessoal e na área das reflexões que vão além desta dimensão intrafísica e sim da área multidimensional. Que tal você pensar em como você poderia ser mais assistencial perante aos outros, as pessoas que você conhece e até as pessoas que você não conhece? Que tal você planejar um ano de 2021 com desafios para o voluntariado, você dedicar o seu tempo para outras pessoas, com desafios para você superar tudo aquilo que você não conseguiu superar neste ano, mas com um bom planejamento, com regras a serem atendidas e, obviamente, com saúde, cuidando do seu corpo físico, cuidando da sua mente, cuidando daquilo que é mais precioso, que nos leva e traz, cuidando da nossa, o que podemos dizer, alma, ou, como nós falamos aqui na Conscienciologia, cuidando da sua própria consciência, sendo consciente com discernimento daquilo que você pode alcançar, daquilo que você é e daquilo que você deseja ser ao longo dos anos que vêm pela frente. A sua programação existencial é única, não adianta terceirizar. Aquilo que você veio fazer é seu. E o grande desafio é você tomar o leme da sua evolução e conduzir até o objetivo desejado. Fica aqui a reflexão, um ótimo 2021, nos vemos no próximo ano em mais um Momento Autogestão. Até mais, boas festas e boa virada de ano. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Então, gostaram da dica do Caio? Ele está refletindo aí sobre esse ano, né, sobre essa questão do coronavírus, ou seja, quanto isso, de alguma maneira, fez com que a gente acelerasse reciclagens, né? A gente tem que analisar que todo desafio, toda condição de crise, ela gera desafios. E esses desafios favorecem superações. É importante a gente avaliar o seguinte: quanto que você cresceu nesse período, né? Eu acho que pegando desse aspecto da autogestão que o Caio trouxe, é importante a gente chegar e falar: eu consegui fazer com que essa crise virasse uma oportunidade, eu estou terminando este ano melhor, eu mexi com coisas, né, que eu de repente eu não tivesse tocado devido a essa condição de crise. E assim vai, né? Então vamos procurar fazer do limão uma limonada, né? Aquele dito popular. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno teremos a entrevista com a Meire Vieira e o tema é propósito de vida na prevenção do suicídio. Interessante, né? É um tema super atual. A Meire é uma especialista na área, né? Pesquisadora há muito tempo, uma referência na nossa cidade aqui em Foz do Iguaçu sobre o assunto, e nós vamos estar falando com ela. Então preste atenção, se você tiver jovem, se você quiser que alguém escute, fale lá, ó. Pode acompanhar a gente pelo Facebook, né, pela rádio RCI, e também sintonizar aí na rádio AM 13h20, como diz aqui o nosso amigo Jaldemar, que está cuidando toda a parte técnica. Então vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Voltamos, pessoal. Estamos aqui na RCI, 1320 AM, podendo também nos acompanhar pelo Facebook, aonde temos o programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, ele é patrocinado pela Apex, que é uma associação internacional da programação existencial, e o objetivo dessa instituição é ajudar as pessoas a elas se encontrarem quanto a o que brilha nos olhos dela. Do que você veio? Para que você veio? Qual que é o grande objetivo da sua existência? Você tem metas? Você tem objetivos? Gostaria nessa existência de fazer o quê? Qual que é o legado que pretendes deixar? Então essas questões são o arroz com feijão, vamos dizer assim,
desse trabalho que a PECS procura realizar. O programa Projeto de Vida, ele é uma porta, ele é uma oportunidade da gente trazer reflexões sobre esse assunto. Por exemplo, hoje nós estamos aqui com a Meire Vieira e vamos falar sobre o tema muito sério, né? Você mãe, você adolescente, jovem, que a gente sabe que desafios todos temos, mas nós temos que observar muito a questão do projeto de vida, dessa programação existencial e a prevenção do suicídio. Tá? Então, vamos falar com a Meire. Tudo bem, Meire? Como que vai? Oi, André, tudo bom? Que prazer estar aqui falando com vocês. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos vocês que estão aí nos ouvindo nesse momento pela RCI. Ok, nós que agradecemos, né, a tua presença e a sua participação. Eu vou aqui te apresentar, Meire. A Meire Vieira, ela é formada em Psicologia na USP de Ribeirão Preto, especializada em Psicoterapia de orientação psicanalítica. Ela é mestre em Saúde Pública em região de fronteira, reside aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Conheci a Consologia em 1998 e ela é voluntária desde 2000 dentro dessas instituições, que são instituições conscienciocêntricas, focadas na consciência, no estudo da consciência. Hoje, atualmente, ela está voluntariando na OIC, que é uma instituição que está aqui como sede em Foz do Iguaçu desde 2018, e essa instituição, para quem não sabe, ela é focada na assistência, focada na consciencioterapia, que é um processo terapêutico, né, que ajuda a pessoa até mesmo nos problemas do dia a dia, né, e até mesmo vamos avaliar quem não precisa desabafar, colocar suas coisas em ordem, cuidar da saúde mental, né? E a saúde de todos os veículos de manifestação que nós temos. Então, essa instituição ela ajuda muito nesse sentido. E ela é docente também de uma maneira geral, né? Mas na Consologia desde 2001, e também docente, né? Também do ensino superior, que a gente sabe, como a gente comentou, psicóloga, né? Meire, vamos aqui começar algumas perguntas, né? Primeiro, por que você vem pesquisando? De onde surgiu esse interesse de falar sobre prevenção do suicídio, né, sabendo, né, que da necessidade, né, de intervenção em consciências à beira dessa realidade? Então, André, eu desde a minha adolescência, eu tive contato, né, com o suicídio a partir da morte de uma amiga de escola. E esse evento, assim, de uma forma, num momento que eu tinha poucos referenciais, né? Isso mexeu muito comigo e me fez querer ir atrás, querer entender, principalmente, assim, entender o que leva uma pessoa a pensar em tirar a própria vida. Então, desde os meus 14, 15 anos, eu me vejo, assim, estudando, querendo compreender mais essa temática, né? Fui voluntária do CVV durante bastante tempo e depois, assim, recentemente, quando eu me mudei para Foz, na verdade há 5 anos já, eu fui trabalhar numa instituição daqui, no poliambulatório, e que chegavam em crises suicidas, né? Que chegavam com um histórico de tentativas de suicídio. Isso reacendeu em mim a vontade de estudar, de pesquisar, né? E fiz mestrado com essa temática. Então, eu considero que o tema do suicídio sempre esteve presente na minha vida de formas diferentes, né? Mais ou menos essa aí minha trajetória. Agora, Meire, só ajuda a gente, né? Você falou aí do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Você, então, já trabalhou nessa instituição? Ou trabalha? Não sei. Só para entender um pouquinho a tua história. Então, o CVV, né, ele é uma instituição sem fins lucrativos, sem vínculo político, religioso, que existe no Brasil há quase 60 anos e veio, assim, foi trazida de uma experiência da Inglaterra, né?
de oferecer apoio para pessoas estar em crise, né? E, assim, um apoio emocional. Então, é um trabalho que é realizado por voluntários, não necessariamente precisam ser profissionais da área de saúde, qualquer pessoa pode se voluntariar ao CVV, e aqui em Foz a gente tem uma unidade do CVV, né? Então, para quem se interessar, pode buscar informação aí na internet. É uma instituição muito séria e que vem realizando um trabalho de utilidade pública já há bastante tempo no nosso país. Eu aprendi muito sobre acolhimento, sobre escuta, sendo voluntária do CVV. Agora, Meire, me diga uma coisa, assim, só para a gente entender a tua história. Essa morte, né, que você falou da sua colega, né, que ela era colega de faculdade, é isso? Ela conviveu com, era uma amiga próxima? Era uma colega de escola, a gente estava no primeiro colegial. Ah, no colegial. E foi bastante tempo, viu, André? Mas, assim, essa foi muito impactante, né? Porque, primeiro que não era um tema há uns bons 30 anos, vamos dizer assim, não se falava de suicídio como hoje já se fala. Então, por exemplo, um programa de rádio como esse, a gente falando sobre essa temática, isso há alguns anos era impensado, né, no Brasil. E quando aconteceu a morte dessa amiga, eu fiquei muito impactada, porque eu pensava assim, puxa, o que eu não vi? Como que eu não percebi que ela estava num momento tão crítico, né? E eu quis entender, e assim, para mim não fazia sentido, né? Porque eu olhava assim para ela e eu via uma pessoa linda, com muitas perspectivas, que todo mundo gostava, que a gente não via assim, triste, né? Então era aquela pessoa que estava sempre sorrindo, sempre de bem com a vida, e de repente todo mundo foi surpreendido, né, com a sua morte. E aquilo me fez querer entender, né, o que leva alguém a pensar em terminar com a própria vida no momento em que a gente está descobrindo, na verdade, né, em plena adolescência, em pleno momento de tantas descobertas. Isso, então, isso é impactante, né, Miriam? Imagina, você como colega, tem alguém assim próximo que comete, né, o suicídio, que tira a sua própria vida. A gente percebe, né, o que você está trazendo quais foram os caminhos que levaram a esse desfecho tão trágico, né? Então, a gente percebe que existem diversas doenças silenciosas, né, Miri, que os pais às vezes não conseguem ver, como você está falando, né? Às vezes os colegas não conseguem ver, mas ela existe e pelo que a gente observa, eu acho que cada vez mais assim na sociedade, existem formas de diagnóstico, né? Ou seja, é possível terem alertas e os pais também acharem que de repente aquele comportamento, não, isso não é assim, né? Deixa ela desse jeito, não é bem assim, eu tenho que investigar. A obrigação dos pais de alguma maneira, participar do dia a dia do adolescente, principalmente dos jovens, porque a gente percebe que não é só adolescentes também que acometem suicídios, né? A gente às vezes que até tem crianças também, então tem que tomar um super cuidado, né? Uma vigilância. Não é aquela ideia, né, Miri, que às vezes os pais têm de criar a criança solta e ela vai ser forte, né? Ela vai se virar, deixa de mimimi, né? Isso é frescura, não é, Meire? Uhum. Sim, André, é muito importante isso que você traz, e acho que dá para a gente pensar de pelo menos dois ângulos, né? Que é assim, da pouca importância que a gente dá para o sofrimento psíquico. Então, ainda hoje, pleno século XXI, e que a gente vem tendo dados de ciência, dados que mostram que adoecimentos como ansiedade, depressão, o estrago que isso faz na vida da pessoa, o quanto que isso impacta, né? O quanto que é real um sofrimento
psíquico, algo que, se a gente olhar do ponto de vista externo, a gente pode achar que está tudo bem com a pessoa. Mas como que a gente vai saber os dramas, aquilo que está se passando no seu universo consciencial? Então, assim, a gente ainda valoriza pouco o que acontece com a gente, do ponto de vista da nossa saúde psíquica, da nossa saúde mental, né? E, claro, essa desvalorização vai contribuir para que a gente não identifique os sinais, né? Porque tudo que eu já estudei, tudo que eu já pude acompanhar de casos, de pessoas... Opa, fugiu um pouco, Meire, está saindo um pouco a sua voz. Veja isso. Oi, voltou? Oi. Voltou. Então tá. Então isso não acontece do dia para a noite, né? Isso sendo construído ao longo do tempo. E estar atento a esses sinais pode ser, sim, um papel importante de quem está ao entorno, da família, dos professores, dos amigos, de quem está convivendo de uma forma mais intensa com essas pessoas. Mas a gente também tem uma tendência, né, que é um fator até de proteção do nosso psiquismo. Se a gente não sabe como lidar, a gente vai ter uma tendência a não olhar, né? É a negação, então, né, Meire? Oi? É uma negação. Exatamente. A gente não sabe como lidar, eu não vou querer enxergar algo que eu não vou saber o que dizer, como abordar. E a gente ainda tem pouca habilidade para lidar com essas temáticas mais dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, esse eu acho que é um ponto importante da família, né, como você trouxe, estar atenta às mudanças de comportamento, a não achar que é normal uma criança, um adolescente, ficar uma semana inteira dentro de um quarto, se fechar, né, evitar o contato social. Então, existem vários sinais que a gente pode estar atento. Por outro lado, é importante que a gente também entenda que não é fácil para a família, para quem está perto, perceber esses sinais, né? E também não é uma abordagem que a gente vai assim, culpabilizar a família, porque a família também sofre os efeitos de toda uma sociedade e do seu próprio histórico. Então, muitas vezes a família repete aquilo que viveu. Então, pai e mãe têm uma tendência a repetir o seu próprio histórico. Então, a gente está no momento de começar a criar novas formas, novas sinapses, de aprendermos a lidar com o nosso psiquismo, né? De não banalizarmos esses sinais. Eu acho que é um momento de um aprendizado para todos. Né? Excelente. Agora, Meire, eu queria ver contigo, né, qual seria a ajuda que o paradigma consciencial ele pode contribuir, né, para essas variáveis quanto ao processo da prevenção do suicídio. Mas você não fala agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Perdeu o jornal de hoje e vai ficar sem saber dos acontecimentos de Foz? Calma, temos a solução. O Cityflix, notícias da cidade em vídeo na hora que você quiser.
Com o Cityflix, você fica atualizado de tudo que acontece a todo momento na palma da sua mão. Incrível, né? O aplicativo é totalmente gratuito e está disponível na Play Store e também na Apple Store. Então corre baixar o aplicativo do Cityflix, direto na Play Store ou na Apple Store. Ah, aproveite para contar para a família, amigos e toda a vizinhança. Todo mundo precisa saber da novidade. Cityflix, notícias da cidade em vídeo na hora que você quiser. 10h32. O consumo consciente é um objetivo do desenvolvimento sustentável. Quando você toma banhos curtos, evita o desperdício de água e energia. O mesmo acontece quando você acumula roupa para lavar e aproveita toda a capacidade da máquina. Cada atitude conta, porque cada gota importa. Saiba mais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Paraná, Governo do Estado. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Bom, estamos aqui voltando com a psicóloga Meire, né? Ela está aqui com muita seriedade tratando desse tema, que é o propósito de vida e a prevenção do suicídio. A gente viu diversos fatores aqui importantes de prevenção, os cuidados que os pais têm que ter, né, o olhar mais atento. E uma das coisas que a gente trouxe para ela ajudar a gente é o que o paradigma consciencial ele pode ajudar dentro dessas variáveis, né, de preventivas perante o suicídio. Então, Meire, como que isso pode nos ajudar, como que pode ajudar, de repente, a população? Uhum. Então, André, o paradigma, né, consciencial, ele amplia muito a compreensão desses processos todos relacionados ao suicídio. Então, o próprio adoecimento psíquico, quando a gente olha sob a lente do paradigma consciencial, a gente consegue compreender outras variáveis, né, que a ciência convencional nem sonha existir, né? Eu queria ressaltar, assim, 2 aspectos mais específicos, né, para a gente poder conversar. E um deles é a própria questão do assédio, né? Então, a gente sabe, assim, com o paradigma consciencial, da importância da interação multidimensional que a gente tem o tempo todo, né? Ao interagir com as pessoas, mesmo sozinhos, o quanto que a gente tem de influências, o quanto que essas influências extrafísicas, essa questão do assédio, do autoassédio, como sendo a base, né, de todo assédio interconsciencial, quando a gente olha para um suicídio, levando em consideração essas interações multidimensionais, a gente pode pensar, foi suicídio ou foi um assassinato? O que mais que estava envolvido nesse momento em que uma pessoa toma uma decisão, né? O que acontece com uma pessoa depois que ela faz o suicídio? Então, ela vai continuar existindo. E como que se dá esse processo de recuperação, de restabelecimento, né? Como que se dá esse choque de realidade? Fico pensando o quanto que deve ser uma experiência extremamente frustrante, né, para quem tinha no suicídio uma, entre aspas, saída para sua dor emocional e descobre, para os seus problemas, vamos pensar assim, e descobre que a morte não existe, que ela continua existindo e que aquela realidade continua presente. Então, eu acho que isso traz para o suicídio, para o tema suicídio, né, um agravamento, um aprofundamento para a gente entender que, muitas vezes, a pessoa que fez um suicídio, né, ela vai continuar com as mesmas problemáticas e, às vezes, por afinidade, pode se aproximar de quem está passando também por um momento crítico. E esse pode ser um plus que
que às vezes a ciência convencional ela vai ter muita dificuldade de lidar. Então, o processo quando a gente conhece a multidimensionalidade, a gente tem o paradigma consciencial da multiexistencialidade, da multidimensionalidade, da bioenergética e da cosmoética, a gente vai olhando para a questão do suicídio de uma outra perspectiva e vai entendendo o quanto que é importante esse processo de cuidar de uma crise suicida, né? De ter elementos que vão dando suporte para a pessoa se reencontrar, poder estabelecer o processo de diferenciação pensênica no momento de uma crise. Então, outras ferramentas vão sendo aportadas para que lidar com a crise suicida possa abranger um número maior de variáveis. Ok. Né? Então, esses seriam 2 elementos que eu queria trazer aqui para a gente conversar. Muito bom. E aí uma das questões, acho que vale a pena também a gente refletir, né, Meire, até com relação à própria psicologia, como que é importante a família, ela, de alguma maneira, perceber que esse tema das tentativas de suicídio, né, elas têm que ser desdramatizadas, e esse tema da morte, efetivamente biológica, tem que deixar de ser um tabu, né? Porque o que nem você falou, que como ele não aparece na rádio, como as pessoas não discutem, parece o seguinte, não, que a pessoa ela tem um prêmio, né? Tipo, não, na minha família tem, eu não quero, abafa que eu não quero conversar sobre o assunto, eu quero fazer de conta que ele não existe, não é? E basicamente as tentativas de suicídio, que são às vezes alertas, os pais não valorizam, achando até mesmo que é uma coisa, que é uma fase, que é né? Ou seja, diminuem o problema, porque assim a responsabilidade de ação, ela diminui também, não é? Uhum. É muito sério isso que você diz, né, André? Várias pesquisas mostram. Então, quando a gente recebe uma pessoa que está em crise suicida, um dos fatores de avaliação é se ela teve uma tentativa anterior. Por quê? Uma tentativa anterior aumenta em 20 vezes, potencializa, né, o risco do suicídio. Eu costumo dizer que tem algumas barreiras de proteção que a gente tem, né? E quando a pessoa ela tem uma tentativa de suicídio, ela rompe uma barreira de autoproteção. E esse rompimento facilita o acesso uma segunda vez, por isso que aumenta essa questão do risco suicida. E às vezes as pessoas têm o mau hábito, comete vamos dizer assim, o erro, né, de dizer assim, ela tentou, ela só está querendo chamar atenção. Então, não existe para o suicidólogo, né, para quem estuda o suicídio, para quem trabalha com essa temática, não existe isso. Então, se a pessoa, mesmo que tenha um componente de chamar atenção, o que a gente se pergunta é por que está precisando chamar atenção com a própria vida? Então, é um sinal de que algo não vai bem. E isso precisa ser olhado, precisa ser percebido, precisa ser abordado com o maior número de variáveis que a gente puder ter, né? Que a gente puder lançar mão nessa questão da prevenção. Agora, Meire, parece que auxiliar a pessoa a reconstruir o sentido da sua vida é apontado como uma das ferramentas muito eficazes, né, para a prevenção do suicídio. Como aprofundar nessa estratégia do ponto de vista de ajudar no encaminhamento, né, da programação existencial do projeto de vida? Uhum. É bem importante isso, né, André? Então, a gente entende na terapêutica da crise suicida, um elemento essencial é essa reconstrução, né, de sentidos. Por quê? É muito comum a pessoa apresentar, a gente tem até na suicidologia, os 4Ds, né, que são utilizados aí, que é a questão do desespero,
da desesperança, do desamparo, né? Então, esses sentimentos, eles são muito presentes e eles vão minando a própria forma com que a pessoa percebe os fatos ao seu redor, né? Então, há uma distorção cognitiva importante, muitas vezes, quando a pessoa está vivenciando uma crise suicida. Então, não é raro a gente ver a pessoa perder a esperança, por exemplo, né? E a esperança é algo que é extremamente importante do ponto de vista da saúde psíquica. Por quê? É quando você consegue vislumbrar, nossa, está difícil, mas é possível uma superação, é possível lidar com essa situação, né? E a pessoa em crise suicida, essa esperança, ela é destruída muitas vezes. E esse processo de reconstrução de sentido, você vai restabelecendo a partir de um realismo, né? Então não dá para ser assim, menina, não, mas você tem muita vida pela frente. Então essas frases, elas não ajudam. Elas até assim, as pessoas até experimentam o sentimento de não ser escutada quando alguém responde com frases prontas desse tipo, né? Mas o processo de ir reconstruindo com a pessoa os elementos que ela tem, né, da sua identidade positiva, dos aportes que ela recebeu na vida. Às vezes essa reconstrução vai restabelecendo com ela possibilidades que ela já tinha se desconectado. E isso vai vai ajudando com que ela possa ir superando as adversidades, as dificuldades que ela vai encontrando, o próprio sofrimento emocional. Várias pessoas que eu já acompanhei em crises suicidas, elas... Oi, dá uma falhada de novo, Meire. É que nós... Voltou? Sim, pode continuar. Uhum. Então, várias pessoas que eu acompanhei, né, em crises suicidas, elas começam a sair dessa crise no momento em que elas começam a descobrir coisas que elas podem fazer e que elas gostam de fazer. E isso vai dando essa reconstrução de sentido, né? Então, e às vezes é um quebra-cabeça que você vai montando com o histórico da vida da pessoa. Então, não é uma coisa que dá para a gente ter de antemão. Isso precisa ser elaborado, precisa ser reconstruído com a própria pessoa. E, às vezes, na própria forma como a gente estabelece o cuidado, isso vai sendo restabelecido. Então, na medida que você pergunta para a pessoa como você gostaria de ser cuidado, ao invés da gente chegar e impor, né, 10 regras básicas aí de uma vida feliz, então é esse processo dela começar a pensar, né, dela voltar a ter essa perspectiva de um futuro, essa perspectiva na vida, isso vai ajudando no processo de reconstrução de sentido. Excelente, Meire. E agora uma questão, né, que a gente tem de uma maneira geral, né, quais seriam as recomendações para a gente ajudar a interassistência na superação dos principais gargalos evolutivos que aproximam essa aura, né, ou seja, essa áurea do ambiente do suicida, né? Sabendo que não é frescurinha, não é? Ou seja, não é um mimimi, uma birra, algo assim, de um surto apenas, mas que pode acontecer um surto também, né? Desvalorizado por muitas famílias e que podem, essas famílias, ajudarem a reverter esse quadro. Mas eu queria que você não falasse agora, vamos para um rápido intervalinho comercial e você aí de casa aguarde, vamos ver a resposta da psicóloga Meire. Então, pessoal, estamos aqui com a Meire Vieira,
Meu nome é André Chataloff, você está escutando o programa Projeto de Vida. Ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. A Meire é uma profissional nessa área da psicologia e ela trabalha numa instituição que é chamada OIC, que é a Organização Internacional da Consciencioterapia. E basicamente a consciencioterapia é uma forma de ajudar, de terapeutizar e criar também essas condições de prevenção, dentro das quais o suicídio entra no meio. E a professora Meire, ela é uma da voluntária dessa instituição. Muito importante vocês saberem, vocês poderem conhecerem, para se aí você está numa situação até familiar, de uma dificuldade semelhante ao que a gente está chamando a atenção, seja pelo luto efetivamente, né, ou seja, que já aconteceu, ou então um processo que pode ser prevenido. Então a OIC ela tem muitas ferramentas, né, de ajuda, e sem falar a própria psicologia. A professora Meire, ela é uma das na nossa região aqui em Foz do Iguaçu, mas aonde você estiver, você pode recorrer a profissionais sérios para poder ajudar. A gente comentou aqui, jogou uma pergunta para a Meire, né, que é uma especialista nessa área, que a gente percebe, né, Meire, que de uma maneira geral, as pessoas elas precisam, né, de interassistência, né? Até mesmo para ajudar em superações de gargalos evolutivos. Quer dizer, todo mundo passa por dificuldade. Olha esse ambiente de pandemia. A gente sabe no planeta inteiro, né, Meire, que houve um aumento significativo do suicídio nesse momento, né? Muitas pessoas com pressões, com sentimentos em que elas não deram conta ou não estão dando conta também, e não admitem essa questão. Então isso tem que ser levado a sério, tem que ser visto essa chamada áurea, né? Ou seja, a questão desse ambiente que é próximo àquela circunstância que pode chegar a um processo de uma tentativa de suicídio, que muitas vezes, aí a professora, a psicóloga Meire, ela vai poder até falar para a gente que às vezes a pessoa ela quer, às vezes ela nem quer se suicidar de verdade, mas ela faz ali, ela está numa situação fora meio que de si, e a primeira tentativa ela é bem feita, ela acaba sendo definitiva. Quando ocorrem diversas tentativas, tem que se aproveitar logo no primeiro evento que aconteceu e ajudar, estender a mão, procurar ajudar de diversas maneiras. A gente sabe aqui, a gente discutiu que isso não é frescurinha, muitas famílias desvalorizam isso. E a pergunta para a pesquisadora Meire é: como reverter esse quadro? Uhum. Então, André, eu acho que um primeiro ponto para a gente pensar aqui é que há recorrências, né? Então, em geral, a pessoa que apresenta crises suicidas, ela pode apresentar recorrências. E isso precisa ser muito bem identificado, né? Você falou antes do intervalo na aura, né, da aura da crise suicida. E eu me lembro do professor Valdo falando da aura epilética como sendo um principal fator de quem tem epilepsia, por exemplo, né, poder identificar no sentido de começar a diminuir as crises, de fazer todo o processo da profilaxia, né, dessa situação. E eu penso que, do ponto de vista das crises suicidas, essa identificação dessa aura, né, poder saber assim, que momento que começou a mudar a forma como eu estou vendo o mundo, que momento que entrou uma percepção já distorcida, que momento que o meu humor alterou ao ponto de eu já não ter mais tanto ânimo de sair da cama. Ou seja, cada um poder mapear como que ocorre a sua crise, né? No caso da crise suicida, como que ela acontece, para que essa identificação, antes que ela se instale, né? E
relevância máxima da gente procurar ajuda. Então, isso que você disse agora na abertura desse bloco, né? O quanto que às vezes a gente é arrogante em achar que não, eu dou conta, né? Não, deixa comigo, bate no peito e vamos em frente. É claro que a gente entende, acha super válido a questão da autossuficiência evolutiva, mas poder reconhecer o momento que eu preciso sim de um apoio profissional, de um apoio técnico, né? E buscar essa ajuda, isso pode fazer muita diferença e pode significar, para quem enfrenta várias crises suicidas, a diferença entre a vida e a morte, né? E aproveitar essa nossa vida crítica aqui da melhor forma que a gente puder, acho que precisa ser um compromisso muito sério do intermissivista, né? Da pessoa que já se deparou vamos dizer assim, com a evolução, que já se deparou que estamos aqui num crescendo dessa evolução e muitas vezes também estamos tratando patologias de outras vidas, né? De outras existências, resquícios, vamos dizer assim, e que a gente pode, e estamos num momento de grande fartura. Então, você falou, né, da OIC, então, quantos produtos a gente tem na OIC, quantas ofertas diferentes de auxílio para quem possa precisar de um suporte aí, né, e de entendermos, assim, até desse ponto de vista do evoluciente, né, da pessoa que é ciente do seu processo evolutivo. E nesse processo evolutivo pode estar presente crise, pode estar presente adoecimentos, né? E que a gente tenha aí as ferramentas para poder lidar com isso. Você me perguntou de algumas ferramentas. Eu gosto muito de trabalhar com rede de apoio, né? Que é um mapeamento que a gente faz com a pessoa, dela poder elencar com quem que ela pode contar no momento crítico. Então, ter isso claro antes da crise estar instalada é uma medida de proteção, uma medida que nos ajuda a enfrentar, às vezes, dias que não são muito fáceis de serem vividos. Tá? É verdade. Agora, Meire, a gente está chegando já nos minutos finais aqui do nosso programa, da tua participação, né, desse bloco. E aí eu gostaria que você desse as suas considerações finais, assim, o que não foi dito, mas que seja importante dentro desse contexto, que a gente falou de muita coisa séria, você tocou aqui em muitos assuntos sérios, e qual que seria mais alguma consideração aí dentro desse contexto? Tá. Eu queria aproveitar, então, André, esses momentos finais, né? Primeiro, para agradecer ao seu convite, a essa oportunidade de falar um pouco, né, sobre um tema que eu pesquiso há tanto tempo, mas queria, assim, deixar um alerta, vamos dizer assim. A gente está chegando no final do ano e esse é um momento que, para quem vivencia alguns sofrimentos psíquicos, para quem tem, por exemplo, depressão, enfim, várias situações, né? É um momento de muita solidão, né? Que a pessoa pode vivenciar como muita solidão. E às vezes pode ser gatilhos, né, para crises suicidas. Então, assim, estar atento, procurar calçar esse final de ano, compartilhando com pessoas que sejam significativas, né? E até também deixar aqui alguns serviços de utilidade pública que podem ser acionados, né, nesses momentos. O CVV, né, quero falar do CVV, então a gente tem aí o número 188, que pode ser discado a qualquer momento, funciona 24 horas, 365 dias por ano, então o CVV não para, né? E a pessoa pode encontrar esse apoio emocional da forma como no momento em que precisar. E também
queria dizer também que a OIC também não para, então a gente também continuamos aí com todo o trabalho durante o ano todo. Então, se alguém achar e precisar, né, de entender que é o momento de começar aí uma consciência terapia ou uma assessoria autoconsciência terápica, a OIC está de portas abertas, pode procurar informações no nosso site, né? E é isso. Acho que é muito importante que a gente, nesse final de ano, um ano tão atípico, um ano tão difícil, né? E que a gente possa, então, lembrar de cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde psíquica, da nossa saúde consciencial. Muito obrigado, professora psicóloga Meire, né? Ou seja, a gente viu aqui quanta informação séria, né? Utilidade pública, assim, muito forte, né? Nesses tempos assim tão difíceis. Obrigado pela sua participação, e a gente sabe que esse tema aqui tem muita coisa para ser dita, né? Muitas abordagens. Então fique convidada para aí no próximo ano estar voltando a participar com a gente. Já vá pensando assim num tema assim específico que você gostaria de pensar e aprofundar, e nós estamos aí a todos ouvidos abertos, né? Disponíveis para essas informações que são muito valiosas. Então, obrigado, bom final de semana e bom final de ano, né, para você, né, e para a equipe aí da OIC também, né, que a gente imagina que esse ano foi, até vocês como terapeutas, né, com pessoas nessa área de ajuda, foi um trabalho assim de muito trabalho, né, eu imagino. Uhum. Muito obrigada, André, eu que agradeço e parabéns pelo programa, por esse espaço aí de poder falar, né, de PROEX, uma coisa tão séria, tão relevante para as nossas vidas. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado a você. Agora, pessoal, vamos para um bloco que é justamente PROEX no Mundo. São pessoas que vão dar algumas dicas. Aproveite essa dica. Bem-vindos ao PROEX no Mundo. Olá. Meu nome é Igor Martins e hoje eu vou contar um pouco mais para vocês como é que foi a minha trajetória sem programação existencial, né? Então, desde garoto, assim, quando era pré-adolescente ainda, tinha 12, 13 anos de idade, eu sempre me interessei muito por conhecimento, por estudar. Eu gostava muito de estudar. E aí, à medida que eu fui ficando mais velho, eu comecei a perceber que existia uma relação entre técnicas de estudo, de concentração mental, com aspectos associados à energia e a parapsiquismo. Eu comecei a estudar sobre o parapsiquismo também. Tive até alguns fenômenos parapsíquicos quando eu era adolescente, mas principalmente esse viés de você estudar o parapsiquismo, você aprofundar mais na questão de estudar esses fenômenos energéticos e tudo mais, foi o que me chamou a atenção no começo. E aí eu conheci a Conscienciologia através dos meus pais, pelo um curso de aceleração da erudição, que chama de Programa de Aceleração da Erudição, que buscava estudar livros de história sob o ponto de vista do paradigma consciencial. Daí comecei a me interessar mais por esses assuntos, né? E eu comecei a ver também que tinha vontade de fazer alguma coisa, botar alguma coisa em prática também com relação a esse conhecimento, não apenas ficar estudando, né? E aí eu conheci a instituição chamada Asimvex, que é basicamente uma instituição que trabalha com a técnica da inversão existencial, que é uma técnica de vida, que você pratica na juventude, e eu comecei a ver que eu poderia utilizar aqueles meus traços força, aqueles meus trafores, para não só aplicar a técnica da inversão existencial, como também ajudar na divulgação e no desenvolvimento dessa técnica de vida. Até porque o viés seria mais um viés voltado para a educação do ponto de vista vivencial, da vida humana como um todo da pessoa, ao invés de você vivenciar o paradigma consciencial como um todo. Então, associado a esses trafores de estudo, associado ao meu interesse também, meu holopensene, vamos dizer assim, meu conjunto de pensamentos, energias, que tem relação muito com a tecnicidade, com a questão de lógica, de raciocínio, ciências exatas, né? Eu comecei a ver que eu tinha a minha PROEX estava associada com a questão também da inversão existencial, não só de praticar a técnica da invex em si, como também vivenciá-la do ponto de vista de ter uma certa coerência com relação a isso, para poder ajudar também outras pessoas a não só conhecerem, mas também praticarem essa técnica de vida. E desde então eu venho me dedicando mais no voluntariado a essa instituição. Eu vejo que isso tem uma relação direta com a minha programação existencial até agora. Também percebo também algumas afinidades que eu tenho assim, com pessoas que também trabalham dentro dessa linha
da inversão existencial, e eu vejo que isso tem uma relação direta comigo nesse momento de vida, assim. Eu vejo que, do ponto de vista da minha vida como um todo, eu vejo que o que marcou mais foi a questão, essa noção de estudar, o interesse pelo parapsiquismo com um viés de estudar, mas também o processo de começar a divulgar, a transmitir esse conhecimento de maneira precoce, né? E isso veio calhar com o processo da própria técnica também da inversão existencial. Isso aí, então, obrigado. Tchau, tchau. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Bem, pessoal, vocês gostaram aí do nosso programa? Vocês viram como que o assunto é sério? A gente jogou aquela pergunta lá no início do programa que tem a ver com a seguinte reflexão, a seguinte questão que leva a uma reflexão. É como se chama a fase da programação existencial ou projeto de vida em que a consciência lúcida, lá na terceira, quarta idade, busca aproveitar o máximo, alcançando metas existenciais no final ali, promovendo um coroamento digno da sua existência. O nome disso é fase acabativa da programação existencial. Então, olha só como que é importante a gente cuidar das pessoas para que elas sejam encaminhadas a essa fase acabativa. Que a pessoa ela pode realizar muitas coisas, ela pode ajudar muita gente nessa existência. A gente sabe que tem diversos motivos que podem levar a essa condição de uma pessoa estar no risco do suicídio. Então nós temos que abordar, cuidar, né? Cuide do seu parente, cuide dessas pessoas, ou seja, valorize a dor do outro, né? Porque a gente, aquela história, né? Temos que tomar as ações antes que seja tarde. Mas uma das coisas que a gente sabe que é, do ponto de vista da filosofia até do nosso programa, mesmo assim, a morte biológica, ela não é a morte daquela personalidade. Isso não é um fator definitivo. Pode ser um desfecho negativo, mas que a gente tem que avaliar, né, que isso é fase também, é uma questão também de oportunidade de aprendizagem. Né? A gente está sempre aprendendo, tanto com coisas boas como com coisas ruins. Nós não podemos perder, sim, é aquela questão que nem a gente comentou aqui, e a professora Meire falou, é perder a esperança, perder a automotivação, perder aquela questão do brilho nos olhos na vida. Então, aquela questão, olha, temos que fazer de tudo para ajudar uns aos outros, e a pesquisadora, né, a professora, a psicóloga Meire, ela deu uma dica muito boa, que é o quê? Rede de apoio. Você tem pessoas com que na hora que tem ali o calo está apertando, que possa te ajudar, que pode estender um braço amigo, te dar um abraço, escutar o seu problema? Bem, vocês estão vendo que isso é fundamental e de suma importância. Bom final de semana, bom fins aí, vocês aí, que muitos já estão começando a viajar e tudo mais, se cuidem, lembre-se que nós estamos num momento de pandemia e boas festas, vamos trabalhando e continue com a programação da RCI sempre ao seu lado. Até mais.